que intenção, realidade e ritmo tem a ver com o seu planejamento? Se você quer descobrir, clique por aqui. Oi, oi, meu povo, oi, minha pova. Gente, no último vídeo eu tava falando sobre a sensação de estar perdida sempre, né? E que quando a gente busca pelo desenvolvimento, que a gente foca em crescer algum aspecto da nossa vida, a gente meio que poderia normalizar determinadas sensações de que estamos perdidas, justamente por estar expandindo o conhecimento. E hoje eu queria conversar um pouco mais com você que está aqui me acompanhando sobre planejamento. O que intenção, realidade e ritmo tem a ver com o que você coloca no seu planner? Se você é uma pessoa que, assim como eu, gosta do planner físico, você já deve preencher ali com diversas atividades e muitas tarefas e tudo mais. Mas a verdade aqui é que quantas vezes a gente preenche aquele tanto de tarefa e coloca um X porque não fez? Quantas vezes a gente idealiza um dia e finaliza ele frustrado porque teve que apagar vários incêndios que aconteceram naquele dia? Não sei, eu espero que não aconteça só por aqui. Mas com o passar do tempo, aos poucos eu fui conseguindo diminuir esses incêndios. Justamente porque a gente vai entendendo melhor como planejar o nosso dia. Seja ele no trabalho, seja ele na vida pessoal. E um ponto muito importante disso é a gente aprender... Aparentemente temos trânsito na rua. Enfim, mas um ponto muito importante disso é a gente aprender a dizer não. A dizer não para tudo aquilo que não faz sentido. E a entender que talvez a prioridade do outro pode não ser a sua. E você tem total liberdade para dizer não. Né? Quando uma demanda pessoal de uma outra pessoa chega no seu dia e você não pode ajudar porque você tem outras prioridades, você tem duas escolhas. A sua escolha pode ser aceitar essa urgência do outro e cagar toda a sua agenda, mesmo que não seja prioridade para você. Veja bem, eu tô falando daqueles pontos em que não é prioridade para você. Pode ficar para depois, sabe? Você consegue realocar na agenda. Eu não tô falando de um amigo que te liga, tipo, tô passando mal e preciso de ajuda. Isso é uma emergência. Agora, o amigo que te liga e fala que quer desabafar sobre a vida e tá ali desabafando e tal, tudo bem, você vai escutar, você vai dar o seu conselho, caso ele queira, mas é muito mais viável que você vire e fale, cara, eu entendo o que tá acontecendo, o que você acha da gente marcar um café? Amanhã, em tal horário, eu consigo. E aí a gente pode falar sobre isso. Ó, percebe? São diferenças sutis. Essa habilidade, ela é extremamente complexa, porque a gente, principalmente as mulheres que aprenderam a ser obedientes e boazinhas, sabem dizer sim pra tudo o tempo inteiro e tem uma baita dificuldade de falar não. Mas eu queria deixar registrado aqui que se você tem essa dificuldade, começa a lidar com ela aos pouquinhos, nas pequenas coisas do seu dia, naquilo que você pode dizer: hoje não dá. A gente pode deixar pra tal dia? A gente pode deixar pra tal horário? Cara, isso vai te ajudar já um monte. Mas para além disso, como eu comecei no início do vídeo, o que intenção, realidade e ritmo tem a ver com o seu planejamento? A intenção, ela tá estritamente conectada ao nosso planejamento, por quê? O que a gente coloca na nossa agenda, o que a gente coloca no nosso planner, tem que literalmente ter um motivo, tem que ter um porquê, tem que ter uma intenção. Por que você quer arrumar a casa hoje e não amanhã? Isso pensando que você, assim como eu, arruma a sua casa com frequência porque você não tá delegando no momento. É uma atividade que não faz sentido você delegar nesse momento. Não é objetivo. Agora, pensando nas atividades do dia a dia, por que pra mim, por exemplo, é importante fazer a aula da pós? Por que a minha aula da pós precisa estar lá no meu planejamento? Porque eu quero terminar minha pós. Mas se você já me acompanha aqui há tempo, você sabe muito bem que eu passei o ano
inteiro encarando dificuldade com a minha pós. Eu comecei tentando fazer ela à noite e não deu certo. Eu passei ela para de manhã, pensei, nossa, agora vai. Funcionou por um tempinho, mas funcionou muito bem para leitura. Para leitura obrigatória do módulo que eu tava fazendo, né? Para assistir as aulas e fazer as entregas, foi um completo caos. E se você parar para prestar atenção, eu sou um exemplo de pessoa que tenta para um caramba. Porque foi o ano inteiro. A gente já tá em outubro. Finalizando outubro. Quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter novembro. Então, assim, existe um período, e aí esse período para algumas pessoas vai ser de uma semana, para mim são alguns meses. Vai depender de pessoa para pessoa e tá tudo bem. A questão aqui é só a intenção que você coloca ali, como você pode ver, não é o suficiente. E por que que não é o suficiente? Porque se é tão importante, por que que você não faz? Quantas vezes a gente escuta, ah, mas é falta de vergonha na cara. Ah, mas é falta de organização. Ah, mas tá planejando 20 dias em um só. Digamos que esse não é o seu caso, tá? Porque especificamente sobre a pós, esse também não tem sido meu. Mas por que que a gente não consegue fazer? Por que que só a intenção na hora de planejar um dia, um mês, uma semana, um ano que seja, não é o suficiente para que o ser humano levante e faça o que tem que ser feito, independente de motivação ou outras coisas externas? Bom, porque além da intenção, a gente precisa de realidade. E a realidade é a gente entender o nosso contexto, é a gente entender o que tá presente no nosso dia a dia naquele momento. Tanto de coisas físicas, quanto de coisas não físicas. Vamos colocar dessa forma. Nossa, Larissa, mas como assim? Bom, assim como eu, talvez você trabalhe. Então, você tem ali o seu horário de trabalho. Como que funciona a sua rotina no trabalho? Tem dias, provavelmente, que você sabe que é um trabalho mais tranquilo. Tem dias que vai te exigir muito mais e você vai chegar em casa exausta. Faz sentido deixar após para de noite? No meu caso, não fez sentido. Porque eu ia perdendo o meu tempo, sabe? Eu não tava conseguindo entender mais. Muitas vezes eu tava cansada, mas muito cansada. E por ser uma pós online, eu não tenho a obrigatoriedade de estar lá, sei lá, às segundas e quartas, das 7 às 11. Que nem eu tinha quando eu fiz a minha primeira pós. É diferente, sabe? E com o tempo também a gente vai percebendo o nosso ritmo. Se você me acompanha, você sabe que eu sou uma pessoa que acorda muito cedo. Eu gosto de rezar cedo, eu gosto de fazer academia cedo, eu gosto de viver a minha vida antes de ir pro trabalho. Depois de ir pro trabalho, aí é o que der pra rolar, sabe? Mesmo entendendo isso, mesmo entendendo isso, eu ignorei um pouco desse fato e deixei a pós para a noite, até ter certeza de que não ia dar certo, porque como deu certo uma vez, por que não daria agora? Certamente é por ser virtual. Puxei para de manhã, mas também não deu certo. Caraca, por que não deu certo? E foi aí que eu percebi que, para minha cabeça, por mais que eu me diga e me repita que a minha pós é importante, ela é algo negociável, sabe? Ela é algo que pode ser postergado. E no momento em que eu pensei em aplicar de uma outra forma, as coisas mudaram. E não faz tanto tempo assim, tá? Na verdade, quando esse vídeo for ao ar, vai ter uma semana, mas exatamente hoje tem 5 dias que eu tomei essa decisão e tenho visto a diferença. Como assim? A minha decisão foi a seguinte: fazer a oração para mim, ter um momento de oração com Deus é inegociável. Como assim inegociável, Lari? Os dias que eu acordo atrasada, sei lá, perdi o horário, dormi até tarde, minha vida virou um caos. Eu me arrumo, vou trabalhar, mas na volta, ou antes de dormir, eu rezo. Eu tiro o meu momento, eu faço o meu momento de oração, porque para mim é algo importante, é algo essencial. E eu gosto de começar os meus dias assim. Então eu abri mão de começar os meus dias assim. Porque eu só posso rezar depois que eu fizer a aula da pós. Então eu criei uma condição para algo que é muito importante para mim. O que aconteceu? Eu já fiz 2 entregas da pós, eu já fiz 10 aulas da pós.
Eu terminei 2 módulos depois, em 3 dias. Porque eu comecei a pensar isso no domingo, hoje é quinta, e hoje eu levantei mais tarde, porque eu cheguei mais tarde do serviço ontem. Enfim, né? Bolas de neve, não tratemos exceção como regra neste canal. Tem funcionado. Então, quando a gente passa a entender a nossa realidade, a entender a questão de disposição, energia, energia mental, energia física, sabe? Quando a gente começa a ter um entendimento do nosso dia como um todo, o que que vai nos afetar, o que que vai nos exigir mais, o que que vai nos exigir menos, o que que faz sentido eu deixar para noite, o que que faz sentido eu puxar para de manhã. Entender a nossa realidade, e eu não tô falando só de rotina aqui, eu espero que tenha ficado claro. Faz toda a diferença. E quando eu tô falando de ritmo, eu tô falando também de respeitar essa realidade. Porque o ritmo é você conseguir trazer uma frequência sem ser engessado demais. Tem dias, como ontem, que se no meu horário normal eu começo a trabalhar às 9 e saio às 18, ontem foi um dia que eu saí de casa às 7 e voltei para casa às 8 da noite. Não é a regra, é a exceção. Se por conta disso eu for me cobrar de fazer exatamente as mesmas coisas naquele dia, eu tô lascada, eu vou pirar, porque é humanamente impossível. Como que eu vou fazer isso? Mesmo acordando às 5, o meu tempo de manhã é muito menor. Então, não, eu não fui pra academia ontem. Não, eu não fui pra academia hoje. Ontem eu consegui estudar pós. Hoje eu espero conseguir estudar mais tarde, porque não vai ser um dia tão cansativo. É um dia que me demanda muito tempo. Ontem foi de tempo e de cansaço. Hoje não. Então, a gente colocar ritmo na nossa vida também faz diferença. E aí fica a minha pergunta. Você já pensou no seu planejamento desse jeito? Você já pensou que o seu planejamento ele não precisa ser completamente engessado? E que ele é maleável? Que você é a detentora do seu planejamento? Que você é quem manda no que precisa ser feito? Que você é quem prioriza o que pode e o que deve entrar naquele momento dentro do seu planejamento? Que você não precisa ser refém de uma rotina aleatória que brotou da sua cabeça porque você acha a influenciadora fulana legal. Gente, sério. Pegar esses 3 aspectos de intenção, realidade e ritmo faz diferença no nosso dia a dia. Faz muita diferença. Eu tô compartilhando aqui com você todas essas dicas porque eu gostaria muito que você pensasse: como vai ser o seu mês de novembro? Qual vai ser o seu foco? O que que você vai colocar em intencionalidade? Qual é a atividade que você vai fazer questão de fazer todos os dias? Não é porque o ano tá acabando que você pode deixar tudo para 2026. Quanto antes você começar, melhor você vai ficar, mais rápido. Óbvio, sabendo colocar ritmo, intenção e respeitando a sua realidade. Uma outra coisa importante, que eu também já falei desse canal, eu acho, é sobre análise. Se você pensar nesses 3 pontos, a gente precisa analisar. A gente precisa analisar o nosso dia a dia, a gente precisa analisar o que tá dando certo, o que tá dando errado, como fazer movimentações, implementar. Se a gente entra num círculo, tipo o hamster que entra naquela rodinha e fica só correndo, o que o hamster quer? A gente não sabe. Mas por mais que a gente ache fofinho, ele tá ali se exercitando e gastando uma energia absurda para fazer absolutamente nada de produtivo. Ele tá sempre no mesmo lugar. Ele tá sempre parado, no fim das contas. Ou como uma porta que, se for de abrir, ela vai e volta. Ela se movimenta o dia inteiro, se preciso for. Mas ela não sai do lugar. Se for porta de correr, ela vai e volta. Ela se movimenta o dia inteiro, mas ela não sai do lugar. Eu demorei muito para entender isso. Eu demorei muito para entender isso. Mas eu te garanto que quando a gente entende que não é só repetir, as coisas ficam muito diferentes. Você encontra tempo, você sabe onde tem brechas, você foca muito melhor. E aí, você topa fazer um novembro de intenção, ritmo e realidade comigo? Eu vou estar por aqui
e nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, divulgando aí o meu dia a dia e compartilhando com vocês o que acontece por aqui. Eu espero que você que está aí me acompanhando também use isso para viver a sua vida da melhor forma possível. Um grande beijo e até o próximo domingo. Tchau! Opa! Tem aqui, ó, 2 vídeos muito legais que o YouTube tá te recomendando. E se você tá interessado neles, clica aí. Quem sabe a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!